Obrigado, deputado Rodrigo Agostinho. Queria agradecer também o Mário Mantovani e o André Lima por terem feito o convite para a gente participar dessa reunião e estar mais próximo da Frente Parlamentar Ambientalista. Queria só colocar que o Grupo Natura & Co é hoje o quarto maior grupo de beleza do mundo, então somos 4 marcas, estou aqui falando pela Natura, mas também Avon, The Body Shop e Aesop. Nós estamos hoje em mais de 100 países, e é um grupo que tem uma atuação na área de sustentabilidade bastante reconhecida e um objetivo muito claro de promover impacto econômico, social e ambiental positivo. Então, todo o nosso planejamento, toda a nossa ação é sempre olhando para esses 3 elementos em paralelo, né? Em junho desse ano, a gente lançou a Visão de Sustentabilidade 2030 do grupo, né? Foi chamada de Compromisso com a Vida. São 3 pilares. O primeiro é enfrentar a crise climática e proteger a Amazônia. O segundo, defender os direitos humanos e sermos mais humanos. E, por fim, abraçar a circularidade e a regeneração. Todos esses 3 pilares têm metas bastante objetivas, todas baseadas em ciência. Então, por exemplo, zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa é uma das metas aqui do primeiro pilar. Também lutar contra o desmatamento na Amazônia, né, buscando um desmatamento zero até 2025, também está entre as metas do grupo, né, e na atuação na sua rede. E eu faço essa introdução só para dizer que nossa presença aqui hoje vem não só desse compromisso histórico, mas também pela busca que nós temos para concretizar essa visão 2030, que não depende, obviamente, só da empresa, depende da mobilização da rede, depende de uma atuação junto com grupos de pressão, junto com a sociedade civil organizada, junto com as nossas consultoras e junto com a Frente Parlamentar Ambientalista. Por isso, para a gente é muito gratificante o convite para poder participar. Passo, então, ao tema da reforma tributária. A posição da Natura ela é bastante direta, assim, é uma posição, na verdade, do setor de beleza, que é ter um imposto único sobre o consumo que abarque tanto ICMS quanto ISS, e também uma proposta de reforma que seja única e não fatiada, para trazer previsibilidade e segurança para as operações e para o planejamento dos investimentos. Essa é a nossa posição como indústria, mas a gente sabe que a retomada da economia e o plano de futuro para o país, eles não podem ser baseados exclusivamente em questões procedimentais, em questões de eficiência econômica, mas tem que olhar muito para a preservação do meio ambiente, para a proteção das florestas, da biodiversidade e o fortalecimento de uma economia sustentável. Aliás, deputado Rodrigo Agostinho, como você mencionou antes, a reforma tributária é uma oportunidade enorme para que esse caminho seja registrado nos alicerces da atuação estatal e também da atuação privada, né? Por um lado, os tributos, a capacidade de tributar representa um dos elementos essenciais do Estado, né? Então, se a tributação está amparada se a tributação ampara e se baseia nos parâmetros ambientais e nos parâmetros da sustentabilidade, certamente as políticas públicas e a atuação do próprio Estado e a própria atuação privada em torno desse Estado, ela se organiza também respeitando esses valores. E, nesse sentido, felicito a frente e as entidades que organizaram, algumas das quais até a Natura é parte, pela apresentação das 9 propostas para uma reforma tributária verde, que são propostas muito ricas, e dentro dessas, olhando para essas propostas e olhando para o que a Natura defende, olhando também para o nosso compromisso com a vida 2030, quero trazer aqui de forma muito objetiva, acho que 3 pontos de destaque, alguns inclusive que já foram citados e que, no nosso entender, as entidades, a frente, as empresas que estão comprometidas com o debate sustentável deveriam olhar com bastante atenção e que são oportunidades dentro da reforma tributária. Acho que a primeira é inserir a proteção do meio ambiente e o impacto social positivo expressamente como critérios para a definição de políticas públicas tributárias pela União, pelos estados e pelos municípios, né? O deputado Arnaldo Jardim citou isso na sua fala inicial, como incluir o critério das externalidades dentro da política tributária, e esse certamente é um elemento
que cabe numa PEC, que cabe na Constituição e que tem que ser um elemento orientador da política tributária. Aliás, deveria ser um elemento orientador da política tributária, independente da reforma tributária, né? Deveria ser já um elemento orientador, mas certamente a reforma tributária é um caminho para a gente consolidar isso olhando para o futuro. E a aplicação desses critérios, ela deve diferenciar o impacto da tributação de forma a estimular as cadeias sustentáveis. Então, quando a gente desce do nível constitucional, do nível do momento da reforma, para discutir posteriormente as leis, a aplicação do conceito, do critério das externalidades, a aplicação da análise do impacto social e ambiental deve gerar estímulos a cadeias sustentáveis e forçar estruturas que tenham uma pegada ambiental e social negativa, né, muito forte, para que eles arquem com os custos decorrentes disso. Foi uma fala também que isso entrou na fala da Paula, né, anteriormente, de forma muito clara, muito transparente, então queríamos reforçar isso. Nós vamos precisar não só que os critérios estejam previstos, mas também de mecanismos específicos para medir e para implementar esses critérios, né, para que eles sejam transparentes, para que eles sejam claros e que eles possam ser aplicados a todas as cadeias e não simplesmente como um incentivo isolado, como algo que é só um pedaço da nossa economia. Na verdade, esses critérios e esses mecanismos eles devem abarcar, incluir a sustentabilidade no conceito e nos elementos tributários como um todo, no nosso sistema tributário como um todo. Um segundo ponto que também é importante e que deveria estar dentro da reforma tributária é a existência, a criação de mecanismos, sejam tributos, sejam benefícios, sejam desenhos dos impostos que estão sendo criados, para que eles estimulem o desenvolvimento de negócios com base na sociobiodiversidade brasileira e que eles valorizem as comunidades locais. Isso estava também presente na fala da deputada Joênia, que indicou isso de forma muito clara, a necessidade da gente valorizar as comunidades e proteger a sociobiodiversidade. Acho que esse é um elemento que tem que entrar junto com os critérios ambientais. E, por fim, acho que não menos importante, trago também um pouco da fala do meu colega Rogério Dias, que me antecedeu, que nós tenhamos mecanismos de estímulo e fomento à inovação atrelada à sociobiodiversidade brasileira. Então, se o Brasil não investir em inovação e na exploração sustentável dessa sua sociobiodiversidade, desenvolvendo soluções e alternativas, né, a produtos e as soluções que não são ambientalmente corretas, mas que, então, desenvolver alternativas socialmente corretas, né, a hoje os produtos que a gente tem que não atendem esses critérios e que sejam baseados na sociobiodiversidade brasileira, se a gente não desenvolver isso, ninguém mais vai desenvolver, ou se desenvolver, vai ser um conhecimento que vai ser exportado e que não vai gerar tantos benefícios e tanto desenvolvimento econômico quanto poderia desenvolver no Brasil, desenvolver se tivesse, se fosse pesquisado, se fosse desenvolvido, se a inovação tivesse dentro do território nacional. Então, acho que, por último, é fundamental que a gente tenha esses mecanismos de estímulo à inovação à sociobiodiversidade brasileira, que é algo que é nosso, que é algo que ou nós desenvolvemos, ou nós vamos perder de forma, uma oportunidade muito grande para levar esse desenvolvimento para as comunidades locais e garantir o crescimento da economia brasileira baseada em critérios de sustentabilidade. Então, é uma fala muito rápida, acho que são esses 3 pontos críticos que eu queria trazer aqui. Concordamos plenamente com a fala do deputado Arnaldo Jardim de inserir isso de forma muito explícita na reforma tributária, os critérios, e nós esperamos poder somar esforços com a frente e com as entidades aqui presentes para termos uma reforma tributária mais verde. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e fico à disposição para perguntas e para estender aqui a nossa conversa.